CBN. Depois da previsão do tempo aqui para a nossa região, nós vamos agora voltar a falar sobre o Rio Grande do Sul, mas de uma maneira geral, sobre os eventos climáticos que têm causado tragédias, né? Como nós lembramos aqui também com o diretor da Defesa Civil Estadual, no ano passado, em São Sebastião, principalmente, né, no estado de São Paulo, a gente também teve uma chuva muito forte que deixou mortos, desabrigados, fez enchentes. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a pesquisadora do CEPAGRE da Unicamp, Ana Ávila. Ana, boa tarde, obrigado por nos atender mais uma vez aqui no Estúdio CBN. Boa tarde, Marco Guarizo. Prazer ter você aqui. Vamos começar a tentar entender. Essa do Rio Grande do Sul que está acontecendo agora é chamado de um anticiclone. É isso que faz causar essa chuva tão forte ou é um outro tipo? É uma somatória de fatores que estão atuando e fazendo com que essa situação fique persistente por vários dias com esse grande volume de chuvas, Marco. Posso falar um pouquinho do que a gente tem analisado? À vontade. Bom, então, trata-se de um sistema climático que vem acontecendo, que a gente tem falado muito nele, que é o El Niño, né? Que tem uma influência muito importante com relação às chuvas na região sul, no Rio Grande do Sul. Embora nós já estejamos aí num processo de condição voltando à normalidade, ele ainda tem um efeito com relação aos bloqueios atmosféricos. Os bloqueios atmosféricos, pelo próprio nome, significa que uma situação fica bloqueada, parada, e não consegue avançar. A atmosfera ela é muito dinâmica, muda muito rapidamente, mas o que a gente tem verificado é uma situação de bloqueio atmosférico, que é a persistente... os persistentes fenômenos meteorológicos ficam bloqueados no sul do país, e ali passam sistemas como frentes frias, Cavado, que é um nome, que é um centro de baixa pressão na alta atmosfera, que influencia, e por outro lado, a gente aqui na região central, a gente fica sob essa influência dessa massa de ar seco intensa, devido a essa situação de bloqueio, ou seja, as frentes frias não avançam, e com isso a gente fica com uma situação totalmente oposta na região sul, que é onde está o bloqueio atmosférico, e aqui a onda de calor. E ressalto mais uma questão importantíssima, que é a umidade e o calor ali proveniente do Oceano Atlântico Norte, a Amazônia, que desce em direção ao sul do país, levando umidade e calor, fazendo com que ali tenha condições propícias às chuvas intensas. E como a gente está vendo, né, esse fenômeno acontecer, que você está explicando para a gente, Ana, nós lembramos também do ano passado que aconteceu lá no período do Carnaval, né, final de fevereiro, no litoral norte, mais especificamente em São Sebastião. Os fenômenos, né, o El Niño, que é citado já há alguns anos, a gente ouve falar dele pelo menos há uns 20 anos, tem o Laninha, eles estão se tornando mais frequentes também, não é impressão nossa, né, porque a gente vê um estrago muito grande feito nesses locais, tem a ver também com a ação de mexer muito na atmosfera, né, de poluição do ar, por exemplo. Sim, é uma somatória de fatores, né, que acabam se somando a essa questão do que a gente vem mencionando, que é o aumento das temperaturas no planeta, né? O Oceano Atlântico Norte agora ele está mais quente, além do El Niño, que é ali no Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico Norte também mais quente, e isso já é comprovado que é uma ação aí das mudanças climáticas, ou seja, um clima aí num processo realmente em que a gente tem verificado os eventos extremos, né? Esse ano mesmo, se a gente for observar, tivemos também aqui no Rio, Espírito Santo, ou seja, vários fenômenos, e no próprio Rio Grande do Sul, em setembro do ano passado, também já foi uma tragédia. Então, assim, nós temos uma sequência de eventos extremos que vem ocorrendo, e tem sim essa ação do homem com relação a esse aumento das temperaturas, além daquilo que a gente já havia previsto, que os modelos haviam previsto. Isso já estava lá para 2030, 2040, mas a gente tem percebido um adiantamento aí dessas condições de fenômenos extremos.
Bom, vamos falar de Porto Alegre nesse momento. As imagens que a gente vê é do Rio Guaíba, né? A gente está falando aí do mar ficando mais quente, já viu em outros locais geleiras derretendo, né? Mas o Rio Guaíba, ele acabou transbordando e pegando a parte da vizinhança ali. De uma escala muito menor, quando acontece aqui em Campinas, o córrego da Orozimbo Maia, ele também transborda, né? E ali dá problema na Delfino Sintra, e muitas ruas próximas ali, inclusive para o nosso ouvinte que passa de carro, qualquer local que está escrito ali, que tem uma placa, risco de alagamento. Queria chegar nesse ponto também. Além das mudanças climáticas, a transformação que se fez no solo, né, de se canalizar rios, por exemplo, isso aí também é uma resposta, né? Acaba, vamos dizer que não há infraestrutura para cidades aguentarem enchentes dessa forma quando tem um nível de chuva muito alto. Não existe infraestrutura. As nossas cidades elas não foram planejadas de forma a suportar chuvas tão intensas como as que vêm ocorrendo. Embora no passado, por exemplo, vamos à situação de Porto Alegre, né, que se fala muito na enchente que houve lá, numa chuva que houve em 1941. Isso. Então já choveu, transbordou, foi um efeito assim já bem catastrófico, mas agora é pior. É pior porque a cidade cresceu imensamente, depois disso a região metropolitana cresceu muito mais, a população é muito maior, as áreas ocupadas são muito mais em áreas que pode-se considerar áreas de risco, próximas aos rios, né? Então, não existiu esse planejamento, isso em lugar algum aqui no nosso país, e acredito que isso é uma situação em termos globais que se verifica, né? E agora essa necessidade de adaptação urgente com relação a essa situação que vem ocorrendo e é dramático, né? Porque as pessoas elas acabam sofrendo um efeito muito maior, ou seja, além das chuvas, mas assim, vou ressaltar, Marco Guarizo, que são volumes muito expressivos. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, em 3 dias, em algumas cidades, a chuva foi registrada em torno de 600 milímetros, em 3 dias. Não atualizei esses dados, né? Mas é muita chuva, quer dizer, é difícil que haja uma situação urbana capaz de suportar tudo isso. E se não houver o planejamento, isso é pior ainda. Exato. E como pode ser feito esse planejamento, Ana? É uma situação a curto, médio e longo prazo. Urgente. É um desafio muito grande, porque isso mexe com a vida das pessoas, com sua trajetória, onde elas estão morando, em áreas de risco, fazer um planejamento de uso e ocupação do solo, para a retirada dessas pessoas, onde elas vão poder habitar. Então isso impacta muito e é um desafio, porque as pessoas elas resistem, elas não querem sair. É natural, né? De repente chega alguém e diz, olha, você precisa sair da sua casa porque a sua casa é de risco. As pessoas não entendem. A gente ouve muito, inclusive agora nesse momento que as pessoas estão sendo salvas e retiradas das suas casas, que elas resistem, elas não querem sair. Então é um desafio muito grande. Isso a longo prazo. A médio prazo, temos a questão dos avisos, dos alertas, né, que a gente precisa transformar isso em realidade. Porque a ciência está mostrando, mas politicamente são ações urgentes que precisam ser tomadas, né? E é uma questão da academia, do desenvolvimento de pesquisas científicas, para fazer esse estudo, isso muda de local para local, de diferentes áreas habitadas, próximas aos rios, ou em áreas montanhosas, ou não. Então, quer dizer, é uma situação que necessita de um grupo grande, e isso para cada local que deve ser feito, porque muda muito de um local para o outro. E como você disse, né, em curto prazo já, porque a previsão, até pegando uma outra resposta sua, o que estava previsto para 2040 já antecipou uns 15 anos, né? Então, esse tipo de situação, de ondas de calor e principalmente de enchentes, devem ficar mais frequentes daqui para frente.
Sim, é urgente que isso seja feito, esse sistema de alerta, e mesmo que o sistema de alerta ele precisa funcionar, precisa ter gente trabalhando, olhando para essas condições, porque essa situação do Rio Grande do Sul, ela era previsível, né? Na terça-feira mesmo, a gente olhava os modelos e via que a situação, em se configurando, aquela situação ia ser um drama total, uma área extensa, com muita chuva prevista. Isso precisa chegar até as pessoas e elas precisam saber o que fazer, para onde elas vão, como elas vão, elas têm família, animais de estimação e tudo, quer dizer, como que isso fica? E a gente pensa assim, nas cidades, né, tem área rural, por exemplo, com animais mesmo, onde que gado, enfim, todo tipo de criação que essas famílias têm, e como é que fica? Isso tudo é perdido, né? Então, é uma situação que precisa ser pensada nas escalas, né, de curto, médio e longo prazo, e o alerta muito importante, e elas saberem para onde elas vão e o que fazerem. Nossa, mas me chamou muita atenção você dizer que já era previsto, né? Ou seja, as pessoas poderiam ter se preparado, por mais que sejam milhares, né? Mas é uma situação que precisa ser de ação, né? Exato. É ação que precisa ser, mas na terça-feira eu ainda comentava com um colega que essa situação podia ser sem precedentes. Olha, Eu tenho essa informação. Então, quer dizer, já era uma situação previsível, porque era muita chuva mesmo, 400, 500, 600 milímetros. Inacreditável, Marco Guarizo. é impressionante, olha só. Quero agradecer a Ana Ávila, pesquisadora do CEPAGRE da Unicamp, está sempre trazendo para a gente, sempre conversando com a gente quando temos esses eventos climáticos, né? Desde a onda de calor aqui na nossa região até eventos em outros locais fora. E a gente, confesso que eu fiquei até chocado, né? Que você acabou de dizer para a gente que já era previsto, mas é uma tragédia, como você disse, sem precedentes mesmo. Muito obrigado pela participação com a gente mais uma vez aqui no Estúdio CBN. Ana Ávila, uma boa tarde para você. Boa tarde para você também. Agora são 3h26. Vamos seguir daqui a pouco, depois do intervalo, com o Estúdio CBN.